Olá! O caso de hoje aconteceu no Brasil, e hoje vamos contar a história de uma adolescente que mandou assassinar os seus próprios pais. Esse vídeo foi produzido com base em artigos, vídeos e notícias sobre o assunto. Não temos a intenção de chocar, criar qualquer sensacionalismo ou desrespeitar as famílias envolvidas. Deixe nos comentários se você já conhecia ou não esse caso, se você sabe ou não algum detalhe que não foi mencionado nesse vídeo. E claro, você pode sugerir novos casos para trazermos aqui. Desde já agradecemos a sua atenção. No vídeo de hoje vamos falar sobre o caso de Susanne von Richthofen. Susanne von Richthofen é filha de Manfred Albert von Richthofen e de Marisia von Richthofen, e a irmã mais velha de Andreas Albert von Richthofen. Manfred, o pai de Susanne, nasceu em 3 de fevereiro de 1953 na cidade de Erbach, na Alemanha. Ele era um engenheiro alemão que foi naturalizado brasileiro quando se mudou para cá. A família de Manfred era muito bem de vida, mas por causa de algumas decisões de seu pai Joachim Hermann Oskar von Richthofen, sua família acabou perdendo a maioria de suas posses e influência, principalmente em decorrência da queda do Império Alemão em 1918. Em 1996, Manfred concedeu uma entrevista ao antigo Jornal da Tarde, onde ele afirmou ser sobrinho-neto do Barão Vermelho, mas apesar dele ter falado isso, a linhagem do Barão Vermelho negou qualquer tipo de parentesco. Manfred trabalhava na empresa Dersa desde novembro de 1998, onde era diretor de engenharia desde junho de 2002. Enquanto ainda trabalhava nessa empresa, Manfred participou do projeto de construção do Rodoanel Mário Covas de São Paulo. Segundo um amigo pessoal de Manfred, ele não era uma pessoa que demonstrava muito afeto para as pessoas em sua volta, mas ele tinha muito bom humor, era um homem intelectual, e prezava pela educação de seus filhos. Marisia, a mãe de Susanne, nasceu em 19 de janeiro de 1952 na cidade de José Bonifácio, interior de São Paulo. Sendo filha de descendentes de portugueses e de libaneses, Marisia recebeu o nome de batismo como Marisia Silva Abdala. Até os seus 14 anos ela viveu em sua cidade natal, que fica aproximadamente 40 quilômetros de São José do Rio Preto, quando em 1966 se mudou para a cidade de São Paulo junto com seus avós, onde se formou na USP junto com seu irmão, para futuramente se tornar psiquiatra. Segundo alguns vizinhos e amigos da família, Marisia era considerada a mais extrovertida da família Richthofen. Manfred e Marisia se conheceram na década de 1970, quando ela estava estudando medicina na USP, e ele cursava engenharia na mesma universidade. Assim que terminaram os seus cursos, o casal decidiu se casar e foram aprimorar os seus estudos na Alemanha. Na volta para o Brasil, Manfred começou a trabalhar para algumas empresas privadas até atingir o seu ápice trabalhando para a Dersa, onde ganhava algo em torno de R$11 mil mensais fora as posses que tinha por causa de sua família, enquanto a Marisia abriu um consultório de psiquiatria onde ganhava em torno de R$20 mil em consultas. Logo que o casal se firmou financeiramente, resolveram ter o seu primeiro filho, e em 3 de novembro de 1983 nasceu Susanne Louise von Richthofen, e 4 anos depois veio o filho caçula do casal chamado Andreas Albert von Richthofen. Não se sabe ao certo como era Susanne em sua infância, mas segundo alguns sites, Andreas era um garoto caseiro, sendo considerado como tímido, com poucos amigos, educado com os empregados da mansão, e passava a maior parte do tempo trancado no quarto vendo televisão. Andreas também estudava 2 idiomas, era faixa marrom de karatê, gostava de brincar no quintal de casa com uma espingarda de chumbinho, e amava cuidar de seu porquinho da Índia. Ele e sua irmã recebiam cerca de R$2 mil por mês de mesada, e ao contrário de Susanne, Andreas guardava a maior parte de seu dinheiro. Amigos, familiares e vizinhos da família disseram que Susanne e Andreas eram muito próximos um do outro desde pequenos. De acordo com os relatos, os dois sempre foram unidos, cúmplices e confidentes. Uma amiga de infância de Susanne disse que um sempre protegeu o outro, nunca viu os dois brigarem, eles conversavam muito e se davam bem. Os dois irmãos chegaram a estudar no mesmo colégio chamado Colégio Humboldt até no fim de 2001, quando Susanne prestou um vestibular para estudar na USP, mas infelizmente ela não passou. Na localidade da Zona Sul de São Paulo, onde a família morou por quase 15 anos, os 4 membros da família são lembrados com simpatia. Uma vizinha da família chegou a dizer em entrevistas que eles eram a família Doriana, a família feliz. Os von Richthofen se mudaram para essa casa na Zona Sul por volta do ano de 2000, mas eles voltavam para sua antiga casa para pegar as correspondências e varrer as folhas que caíam na frente da casa.
Tudo ia bem com essa família, até que Suzane começou a se relacionar com um rapaz chamado Daniel Cravinhos. Daniel fazia parte da família Cravinhos, que eram considerados pela vizinhança como a família do barulho. Os membros dessa família são formados pelo símbolo paterno Astrogildo Cravinhos de Paula e Silva Filho, que nasceu em 1945. Na década de 1970, Astrogildo foi condenado por falsidade ideológica por usar uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil falsificada. Mais tarde ele fez o curso de Direito, mas nunca advogou de fato, e se aposentou como escrivão de cartório. A mãe dessa família é Nádia Kissak de Paula e Silva, nascida em 1946, e o casal ainda tinha 3 filhos, sendo o mais velho chamado Marco Aurélio Cravinhos de Paula e Silva, que já era casado e ajudava a família financeiramente, o filho do meio chamado Christian Cravinhos de Paula e Silva, nascido em 1975, que era considerado como problemático. Christian era conhecido por discutir com os vizinhos, e por passar o dia mexendo em motos, e ele também adorava praticar esportes radicais como pular de paraquedas e fazer motocross. Christian já chegou a ser internado por dependência de cocaína, e regularmente tinha dívidas com os traficantes locais, ao mesmo tempo que ele prestava serviços como informante da polícia. E o casal ainda tinha um filho caçula chamado Daniel Cravinhos de Paula e Silva, nascido em 1981, que tinha a reputação de ser simpático e educado. Daniel, desde seus 13 anos de idade, dedicava-se ao aeromodelismo, sendo uma vez campeão paulista de aeromodelismo, campeão brasileiro, pan-americano, sul-americano, e o 5º melhor do mundo em 1998 em um campeonato disputado em Kiev, na Ucrânia. Alguns colegas de aeródromo de Daniel disseram que ele era muito habilidoso para construir e pintar os aparelhos, e era assim, fazendo avião, que ele conseguia viver a vida, ganhando cerca de R$ 1.400 por unidade vendida. Ele já chegou a cursar 6 meses na Unip, mas largou porque não gostou do caminho que o curso estava seguindo. Suzane conheceu Daniel Cravinhos na tarde de um domingo de agosto de 1999, onde ela, junto com Manfred, Marísia e Andréas, foram dar um passeio no Parque Ibirapuera. No parque, Daniel estava lecionando alguns jovens a iniciarem na prática do aeromodelismo, até que Andréas se interessou pelo assunto e pediu para os seus pais para começar a fazer o curso de Daniel. Sendo assim, Daniel começou a dar aulas de aeromodelismo para Andréas, e em pouco tempo os dois ficaram muito próximos um do outro. Daniel chegou até a levar o garoto para andar de bicicleta e disputar algumas corridas de autorama. Segundo alguns conhecidos da família, Andréas ajudou a sua irmã a se aproximar de Daniel. Uma amiga de infância da Suzane disse em um depoimento que a Suzane achou Daniel bonitinho e mandou um bilhete para ele através do Andréas. Marísia e Manfred não se importaram no começo quando Suzane e Daniel começaram a ter um relacionamento mais íntimo, pois eles acreditavam que esse romance seria passageiro. Mas o que os pais não sabiam é que, graças a esse novo relacionamento de Suzane, Andréas começou a ter um comportamento mais rebelde, já que o jovem casal costumava praticar certos tipos de delinquências. Segundo o próprio Andréas em algumas entrevistas, ele já chegou a ir escondido dentro do porta-malas para conhecer um hotel com a irmã e o cunhado onde eles fumaram maconha. E foi graças ao casal que Andréas experimentou maconha pela primeira vez. Andréas disse aos policiais que estavam investigando o caso que Daniel era como se fosse um irmão mais velho, e que Christian, seu concunhado, era um grande amigo. Com o passar do tempo, o relacionamento de Suzane com Daniel começou a ficar mais sério. Suzane frequentemente pedia dinheiro além da mesada para o seu pai, para emprestar para o namorado, fora as várias vezes que ela comprava roupas e presentes para agradar Daniel. Observando esse relacionamento, Manfred e Marísia começaram a ficar preocupados com sua filha, e achavam que o relacionamento que ela estava tendo com Daniel não fazia bem para ela. Alguns amigos de Suzane e de Daniel contaram que o comportamento do casal mudou muito depois que o relacionamento deles se tornou mais sério. Algumas fontes dizem que Suzane perdeu a virgindade aos 16 anos com Daniel, e na mesma época que isso aconteceu, o casal passou a fumar maconha quase todos os dias, fora as experiências que eles tiveram com êxtase. Segundo as amigas de Suzane, a última viagem que ela fez sem o namorado foi para a casa de praia de uma das melhores amigas dela em Porto Seguro no ano novo de 2000, e que depois disso era raro encontrar ela sem o namorado. Para ficar próxima de Daniel, Suzane deixou de ir para a festa após a colação de grau do colégio, fato que deixou seus pais profundamente irritados. Uma amiga íntima dela disse que parecia que a vida de um era em função do outro. Ela só passeava, saía à noite ou viajava com ele. No quarto de Daniel, havia 2 painéis com dezenas de fotos dele junto com Suzane, e até uma caricatura do casal existia nas paredes de seu quarto. E em sua cama tinha um travesseiro estampado com uma foto de Suzane. Desde o início do namoro do casal,
Eles aproveitavam as tardes para ir ao motel Disco Verde de táxi. Mas no fim de 2001, os pais de Suzane tentaram convencer ela de dar um fim ao namoro dela, já que eles descobriram que Daniel tinha envolvimento com drogas, e que depois que o relacionamento começou, Suzane ficou desmotivada para os estudos. Graças a essas conversas, Suzane começou a ficar junto com Daniel no período da noite escondida de seus pais, e como justificativa, ela dizia que ia ficar na casa das amigas estudando. Uma de suas amigas disse em depoimento que ela nos avisava, e a gente encobria a mentira. Mas em uma dessas noites em abril de 2002, o plano não saiu como esperado. Nessa noite Marisa ligou para a melhor amiga da Suzane para perguntar sobre sua filha, e descobriu que ela não estava lá. Consequentemente, quando Suzane chegou de manhã em sua casa, seus pais exigiram explicações sobre onde ela estava na noite passada, e Suzane não mentiu, e disse que tinha passado a noite em um motel junto com Daniel. Sendo assim, Marisa e Manfred resolveram proibir definitivamente o namoro de sua filha. No Dia das Mães de 2002, em 12 de maio de 2002, a família von Richthofen tinha planejado de ir almoçar em um restaurante de São Roque, mas Suzane se recusou a ir almoçar com a família, e ainda xingou seu pai em uma discussão. E por causa desse mau comportamento, Suzane apanhou de seu pai pela primeira vez quando tinha mais ou menos 18 anos de idade. Quando ela xingou seu pai, Manfred deu um tapa no rosto de sua filha, e assim que isso aconteceu, Suzane saiu de casa dizendo que nunca mais iria voltar. Mas em pouco tempo ela voltou, e prometeu aos seus pais que o relacionamento que ela tinha com Daniel havia acabado permanentemente, e chegou até a tirar a aliança de compromisso do dedo. Porém, ela continuou se relacionando com Daniel às escondidas. Depois que os seus pais a proibiram de se relacionar com Daniel, o comportamento de Suzane mudou drasticamente. Antes dessa proibição, Suzane costumava passar as tardes inteiras conversando com a sua mãe, mas depois da imposição de seus pais, ela começou a se afastar cada vez mais da família. E não só isso, a filha começou a brigar cada vez mais com seus pais toda vez que chegava em casa com Daniel. Em uma entrevista, Suzane comentou sobre esse momento e disse que em julho, meus pais foram passar um mês fora. Aquele mês foi como um sonho. Assim que seus pais chegaram dessa viagem, Suzane propôs aos seus pais que comprassem um apartamento para que ela pudesse morar junto com Daniel, coisa que seu pai recusou imediatamente dizendo que ela deveria se formar, trabalhar, e assim morar com quem ela quisesse. Essas palavras deixaram Suzane enfurecida, e fez com que ela começasse a planejar contra a vida de seu pai. No início de setembro de 2002, o 12º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo foi chamada para apartar uma briga em uma casa no bairro de classe média de Campo Belo. Os policiais chegaram ao local às 2 horas da manhã, e encontraram Manfred transtornado no portão de sua casa discutindo com Daniel, que até então tinha por volta de 21 anos, e Suzane, que estava com 19 anos, estava tentando acalmar os dois. Aos poucos, o clima entre os dois começou a esfriar, mas Manfred e Daniel saíram da discussão expondo pequenas ameaças. Manfred disse a um dos policiais que qualquer dia desses ainda quebro esse moleque, e Daniel, um pouco menos calmo, falou a um dos policiais que Manfred ameaçava agredir a filha se eles continuassem namorando. E não era a primeira vez que essa discussão aconteceu entre os dois, pois em maio e junho do mesmo ano, a polícia militar já havia recebido ligações sobre esses desacordos. E o motivo dessas brigas era basicamente sempre o mesmo. A Suzane chegava tarde da noite em casa, e tentava entrar junto com o seu namorado, e assim que seu pai via, impedia o casal de entrar na casa e eles começavam a discutir. Após a última discussão em setembro, Suzane junto com os irmãos Cravinhos começaram a fazer testes para tirar a vida de Manfred. Eles chegaram a fazer testes de barulho com os disparos de uma arma de fogo, mas logo em seguida já descartaram a ideia de utilizar uma. O trio continuou planejando, até que na tarde de 30 de outubro de 2002 eles tinham de fato um projeto, e repassaram ele pela última vez antes do crime acontecer. Nessa tarde, o casal Suzane e Daniel foram conversar com Christian, pois ele ainda estava relutante sobre colocar o plano em prática, e não deu certeza de que participaria do assassinato. Sendo assim, Daniel pediu ao irmão que pensasse sobre o assunto, e que se resolvesse ajudar eles no plano, que era para ele esperar em uma certa rua próxima a uma lan house onde levariam Andreas, o irmão de Suzane. Naquela noite, Andreas, que estava com 15 anos, foi levado pela irmã e pelo cunhado até a lan house planejada. O garoto foi seduzido pela ideia de que o aniversário de Daniel seria em um motel, onde eles iriam usar bebidas e drogas, e que no aniversário do Andreas seria nessa lan house, e que a Suzane iria convencer seus pais a deixar ele faltar à escola no dia seguinte. Enquanto isso, Christian tinha pensado sobre o crime, e decidiu ajudar o irmão e a cunhada a colocar o plano em prática. Sendo assim,
Ele chegou à Lan House às 22 horas e 12 minutos, e saiu dela às 22 horas e 50 minutos, para que Andreas não visse ele naquele local. Por volta das 23 horas e 12 minutos, Suzanne e Daniel encontraram com Christian no ponto de encontro perto da Lan House, e assim os três seguiram para a mansão dos von Richthofen no carro de Suzanne. Alguns dias antes, Suzanne tinha meticulosamente desligado o alarme e as câmeras da casa, fazendo com que assim, não houvesse nenhuma imagem do trio chegando até a casa. Por volta da meia-noite daquele dia, eles estacionaram o carro na garagem da mansão, e segundo os policiais que fizeram as investigações, no porta-malas do carro já estavam algumas barras de ferros que seriam utilizadas no assassinato. Enquanto Manfred e Marisa dormia, os irmãos Cravinhos vestiram blusas e meias calças para evitar que caíssem algum cabelo pela casa, enquanto Suzanne abriu o portão, subiu as escadas, e acendeu a luz do corredor para que os irmãos tivessem visão do quarto dos seus pais. Suzanne também já havia separado sacos de lixo e luvas cirúrgicas para o pós-assassinato. Após ser detida, Suzanne confessou aos policiais dizendo: "Chegamos em casa, eu entrei e fui até o quarto dos meus pais. Eles estavam dormindo. Aí, eu desci, acendi a luz e falei que eles podiam ir. Fiquei sentada no sofá, com a mão no ouvido. Eu não queria mais que meus pais morressem, mas aí eu percebi que não tinha mais o que fazer, que já era muito tarde." Seguindo o próximo passo do plano, Daniel e Christian armados com as barras de ferro entraram no quarto do casal. Daniel foi em direção ao Manfred, e Christian foi na direção de Marisa. Após uma contagem, os irmãos golpearam o casal. Manfred faleceu na hora, já Marisa acordou ao ser atacada e tentou se defender com as mãos. Nessa tentativa de defesa, ela acabou fraturando 3 dedos. Posteriormente, Christian disse à polícia que bateu em Marisa por 5 vezes, e colocou uma toalha em sua boca para que parasse de implorar para que os supostos assassinos não atacassem os seus filhos, que na cabeça dela, estavam dormindo nos quartos da casa. Ainda nesse relato de Christian, em um determinado momento enquanto Marisa implorava pela vida de seus filhos, ela emitiu um som que segundo Christian parecia com um ronco. Assim sendo, para tentar silenciá-la, Christian Cravinhos foi até ao banheiro, pegou uma toalha, empurrou pela garganta da psiquiatra, e quebrou um dos ossos do pescoço dela. Depois que os irmãos confirmaram que o casal estava sem vida, Daniel colocou uma arma que pertencia ao Manfred perto de seu braço, e cobriu o rosto dele com uma toalha. Já o corpo de Marisa foi embrulhado em um saco plástico de lixo, que tinha sido deixado na escada por Suzanne. A perícia não tem certeza sobre a localização de Suzanne pela casa enquanto o crime estava acontecendo, e se depois do assassinato ela viu os corpos dos pais ou não. Mas de acordo com a reconstituição do crime, ela ficou no térreo onde aproveitou para roubar o dinheiro em espécie que seus pais guardavam na casa, dentro de uma pasta de couro que possuía um código de segurança. Suzanne abriu a pasta pois já sabia qual era o código que destrancava a pasta, mas mesmo assim, depois que ela tirou todo o dinheiro dessa pasta, Daniel cortou ela com uma faca para forjar o cenário de roubo. Dentro dessa pasta havia R$ 8.000, 6.000 euros e $5.000. O trio ainda abriu o cofre que estava no quarto dos pais de Suzanne, onde haviam joias e um revólver. Eles chegaram a espalhar as joias pelo chão do quarto, e deixaram o revólver ao lado de Manfred como já foi dito anteriormente. As barras de ferro que estavam ensanguentadas, foram lavadas na piscina da casa e colocadas dentro de sacos de lixo junto com tudo que foi utilizado no crime, tendo inclusive a troca de roupa de Suzanne, Daniel e Christian. O dinheiro que o trio roubou e algumas joias ficaram com Christian como pagamento por sua participação. Depois do crime, Suzanne e Daniel deixaram Christian perto do apartamento onde ele morava com sua avó, e o casal passou para a próxima etapa do plano, que era forjar um álibi. Suzanne e Daniel foram para o Motel Colonial, na região da Zona Sul, e ficaram na suíte presidencial pela qual pagaram por volta de R$ 300. Enquanto estavam na suíte pediram uma Coca-Cola e um misto quente. O casal ficou no motel das 1h30 da manhã, até as 2h56 da manhã segundo os policiais que fizeram as investigações. Assim que deixaram o motel, o casal passou na Lan House para pegar Andreas que estava lá desde as 23 horas aproximadamente. Depois que Andreas se juntou ao casal, os três foram até a casa de Daniel e disseram ao garoto que ele poderia andar em uma mobilete que Daniel tinha. Depois de um tempo, o casal viu que era hora de continuar com o plano e partir para a segunda etapa, fazer a simulação. Por volta das 4 da manhã, Suzanne e Andreas voltaram para sua casa, e chegando lá, Suzanne disse ter estranhado o fato das portas da casa estarem abertas. Andreas entrou na biblioteca da mansão e gritou pelos seus pais, enquanto Suzanne correu para a cozinha, pegou uma faca, e entregou para seu irmão dizendo para esperar do lado de fora da casa. Ela ligou para Daniel,
e depois junto ao Andreas, ligaram várias vezes para o telefone fixo da casa esperando que seus pais atendessem. Às 4h09 da manhã daquele dia, Daniel telefonou para a polícia e disse que os filhos da família estavam em frente à casa onde eles suspeitavam que tinha acontecido um assalto no lugar, e pediu a assistência de uma viatura. Quando a viatura chegou ao local, desceu um dos policiais chamado Alexandre Paulino Boto, que em seu depoimento durante o julgamento do crime em 2006, classificou o assassinato como um crime de amadores. Em sua declaração ele disse: o crime era um procedimento de amadores. Largaram as joias, celulares, deixaram uma arma no quarto do casal. Se alguém quer roubar, furtar, não deixaria isso no local. Seguindo os procedimentos básicos, enquanto um policial permaneceu ao lado de Suzane e Andreas do lado de fora da mansão, o policial Alexandre junto com um companheiro, entraram na residência com cuidado, pois poderia haver a possibilidade de encontrar o ladrão ainda dentro da casa. No andar de baixo, a biblioteca estava completamente revirada, já a sala e a cozinha estavam em ordem. Eles encontraram uma escada que levava até ao andar superior, onde subiram ela e verificaram o que parecia ser um quarto feminino, que estava com o closet revirado e os bichos de pelúcia jogados no chão. O quarto mais próximo era definitivamente masculino, com um aeromodelo pendurado no teto e com todas as coisas organizadas. O quarto seguinte era um quarto de casal onde um homem estava sem vida na cama ao lado de uma arma. Assim que eles olharam para o cenário, logo já descartaram a hipótese de suicídio quando Alexandre encontrou um corpo feminino debaixo de alguns lençóis. Assim que Alexandre viu a situação que estavam os pais de Suzane, ele acionou uma viatura de resgate, e relutou em dizer a notícia para a filha dos falecidos, mas com sua experiência, decidiu contar parte do que aconteceu. Nessa altura da noite, já era por volta das 4h30 da manhã. A família de Daniel já estava no local acolhendo Suzane e Andreas. O policial Alexandre contou o que aconteceu para Daniel, e pediu para que ele dissesse aos filhos do casal que seus pais haviam falecidos. Sendo assim, o rapaz abraçou os dois irmãos, abaixaram a cabeça, e cochicharam algo que o policial não conseguiu escutar. Imediatamente Andreas se afastou do grupo em estado de choque, e Suzane se aproximou de Alexandre e perguntou: o que eu faço agora? Rapidamente o policial disse ter estranhado o comportamento de Suzane de perguntar quais seriam os procedimentos que ela deveria seguir. Eu estranhei a pergunta e a atitude impassível diante da morte dos pais. Não só isso colaborou para o policial suspeitar do que estava acontecendo, mas Daniel começou a dizer uma série de coisas que não era comum uma vítima dizer. Ele perguntou: você sabe se levaram alguma coisa de dentro da casa? Parece que a família guardava todo o dinheiro em uma caixinha. E em seguida, o rapaz falou as quantias exatas que a família guardava no cofre. Mais tarde, por volta das 5 horas da manhã, já era possível escutar vários sons de sirene se aproximando da mansão, e Astrogildo, o pai dos irmãos Cravinhos, se encarregou de falar com os repórteres das redes de televisão, enquanto os jovens Suzane, Andreas, Daniel e Christian eram encaminhados para a delegacia. Cerca de 6 horas da manhã, todos que estavam na delegacia ficaram confusos com o comportamento de Suzane e Daniel. Enquanto os jovens esperavam para serem atendidos, Suzane chegou a tirar um cochilo encostada nos ombros de Daniel, ao mesmo tempo que Andreas ficou sentado, encolhido, e visivelmente abalado pelo que aconteceu. E não só isso, mas enquanto Suzane estava sendo atendida fazendo o boletim de ocorrência, o casal ficava trocando carinhos, beijos e carícias entre eles. Durante o desenrolar do boletim, Suzane disse ao delegado Dr. Enjoras Relo de Araújo: eu gostaria que vocês matassem e torturassem esses caras que mataram os meus pais, e em seguida abriu um sorriso e olhou para Daniel. Desde o início, para todos os que estavam envolvidos na investigação do assassinato do casal von Richthofen, aquele latrocínio parecia na verdade uma encenação, e os acusados de terem feito aquilo, estava se afunilando para as pessoas mais próximas da casa, como por exemplo filhos, empregada, colegas de trabalho, e pacientes da Marísia. Em 31 de outubro de 2002, Andreas prestou o seu primeiro depoimento para as autoridades, e logo em seguida foi afastado de sua irmã, e começou a viver com seu único tio materno Miguel Abdala. Por causa dessa suspeita em cima do caso von Richthofen, a polícia começou a investigar sobre as pessoas que rodeavam a família, e durante a busca por informações, os investigadores falaram com amigos da família e descobriram que Manfred e Marísia não aprovavam o relacionamento que Suzane tinha com o rapaz, e que por pressão de seus pais, o romance já havia sido rompido uma vez. Sendo assim, no dia 4 de novembro de 2002, Suzane prestou o seu segundo depoimento aos policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa.
Esse interrogatório, que aconteceu somente para tirar qualquer dúvida sobre possíveis contradições, durou por volta de 2 horas. Como a polícia já estava em cima de qualquer um que tinha contato com Manfred e Marisia, as autoridades acharam estranho a compra de uma moto nova poucos dias depois do assassinato no nome de Christian Cravinhos. Sendo assim, a polícia prendeu Christian preventivamente enquanto eles mantinham Daniel em um interrogatório. Com muitas contradições em suas respostas e já quase sem saída, no dia 8 de novembro de 2002, Christian, Daniel e Suzane não viram outra alternativa, e confessaram o assassinato de Manfred e Marisia. Depois de ter sido afastado, Andreas reencontrou a sua irmã Suzane pela primeira vez em 13 de novembro de 2002 na reconstituição do caso na mansão da família, e em 14 de novembro de 2002, ele visitou a sua irmã no 8º DP no bairro Morumbi acompanhado pelo advogado de Suzane chamado Denivaldo Barney. Nesse reencontro, o advogado Denivaldo divulgou para a mídia um suposto bilhete que foi escrito por Andreas. No bilhete teoricamente escrito pelo garoto dizia: "Perdoar é abrir o coração. Não só perdoei minha irmã Su, mas continuo a amá-la. Agora, principalmente, é o momento em que ela mais precisa do amor. Apesar da dor, tenho plena certeza de que nossos pais a perdoaram. Ainda ontem ouvi uma frase que muito me marcou: a humanidade deve caminhar unida em busca da civilização do amor." Depois que essa mensagem foi publicada, Andreas foi desmoralizado pela mídia, mas o promotor Roberto Tardelli e o tio do garoto saíram em sua defesa afirmando que o bilhete foi um golpe dado por Suzane e seu advogado. Com a confissão em mãos, os policiais mantiveram o trio preso na delegacia até a noite de 20 de novembro de 2002, onde Suzane von Richthofen foi transferida para a penitenciária feminina do Carandiru. Daniel Cravinhos foi levado ao Centro de Detenção Provisória Belém 1, enquanto Christian Cravinhos foi levado para o Centro de Detenção Provisória Belém 2. Quando chegou até o seu destino, Suzane ficou sozinha numa cela com uma cama, televisão, chuveiro e um vaso sanitário. Enquanto estava presa, recebeu a visita da advogada Cláudia Bernasconi e de outros 2 defensores da área civil. Assim que pôde, Suzane pediu para que pudesse receber a visita de seu irmão Andreas e de sua avó materna. Por volta do dia 1º de dezembro de 2002, Manfred e Marisia foram enterrados de manhã no cemitério Redentor na zona oeste de São Paulo. Durante o enterro, foi notado que a aliança de compromisso de Suzane estava em sua mão, mas após a prisão do trio, a paixão de Suzane e de Daniel foi se esfriando. Em março de 2004, em uma carta de Daniel para Suzane, o jovem deu sinal de que o amor já não era mais o mesmo. Em sua carta ele disse: "Não sei por que você não fala mais com os meus pais e nem comigo. Será que não confia mais em mim?" Ainda em dezembro de 2002, Nádia Cravinhos concedeu uma única entrevista sobre o caso para a revista Crescer. Nessa conferência ela disse: "Eu perdoo meus filhos. Se não fizesse isso, não seria digna de ser mãe. Mas acho que eles precisam de punição." Na véspera de Natal de 2002, Andreas visitou a sua irmã pela última vez no Carandiru, onde não teve que esperar na fila. Segundo a diretora da penitenciária da época, o garoto entrou direto porque a sua presença na fila poderia causar algum tipo de tumulto. Em dezembro de 2004, Suzane entrou com um habeas corpus no qual foi negado. Mas em junho de 2005 esse mesmo habeas corpus foi aceito, e ela foi solta no final do mês. Nesse período, Andreas procurou o promotor Roberto pois ele estava temendo sua morte depois que viu Suzane rodeando a casa onde ele vivia com o tio e com Lourdes, sua avó materna. O jovem descobriu que ela tinha visitado a casa quando sua avó estava sozinha, e inclusive tirou algumas fotos com ela. Andreas e seu tio Miguel não perdoaram Suzane pelo que tinha feito, e não aceitaram acolher ela enquanto ela estava em liberdade. Contudo, Lourdes perdoou Suzane, mas não queria dividir o mesmo teto com ela. Depois que o assassinato aconteceu, Andreas nunca falou sobre o crime para a imprensa, e não visitava sua irmã desde a véspera de Natal de 2002. E desde que Suzane foi presa, ela tentava ligar para ele uma vez por semana, mas ele não atendia, e quando atendia as ligações, as conversas sempre acabavam em discussões. No dia 10 de abril de 2006, Suzane foi presa novamente. O pedido de prisão foi feito pelo promotor do caso Roberto Tardelli um dia depois de uma polêmica entrevista que Suzane deu ao programa Fantástico e para a revista Veja. Nessa reportagem exibida pela Globo numa noite de domingo, o programa, segundo a defesa de Suzane, tentou criar uma narrativa em que a defesa de Suzane na verdade era uma farsa. A emissora expôs alguns trechos de gravações em que os advogados da jovem orientavam ela a chorar. Os responsáveis pelo programa Fantástico, que é transmitido aos domingos na Rede Globo, passou 9 meses conversando com o advogado da Suzane, Denivaldo Barney, para conseguir uma entrevista exclusiva.
Nessa época, os responsáveis pelo programa conseguiram uma conversa telefônica e 2 encontros com Suzane sem a permissão de câmeras. Mas no início de abril de 2006, Denivaldo aprovou a realização de uma entrevista gravada, desde que na apresentação da reportagem não fossem exibidas cenas de arquivos. O combinado era fazer as entrevistas em 2 partes, mas de fato só aconteceu a primeira parte dessas entrevistas, que foi feita em 5 de abril de 2006 no apartamento do Denivaldo, que ficava no Morumbi, bairro de São Paulo. Na tarde de 5 de abril de 2006, segundo a equipe do Fantástico, eles encontraram Suzane, que tinha 22 anos, falando, se comportando e se vestindo como uma criança. Em sua camiseta tinha uma estampa da Minnie, usava pantufas de coelho nos pés, e tinha uma franja que cobria os olhos o tempo inteiro. Suzane começou a entrevista mostrando algumas fotos de amigos e de familiares, e quando questionada sobre o que ela sentia por Daniel, seu ex-namorado, Suzane olhava para Denivaldo e dizia que se arrependia de ter conhecido Daniel. Ao longo das gravações, as câmeras registraram uma conversa ao pé de ouvido entre Denivaldo e Suzane. Nessa hora, o microfone de Suzane já estava ligado, mas nem Denivaldo nem Suzane sabiam disso. Nessa curta conversa, o advogado orientou que a jovem chorasse durante a entrevista. Denivaldo disse, "Fala que eu não vejo", e chora. E Suzane responde para ele, "Eu não vou conseguir". A entrevista foi ao ar no dia 9 de abril de 2006, e segundo alguns sites, o programa explorou a ideia de que a entrevista de Suzane fosse uma tentativa da defesa de transformar a visão do público sobre a jovem. De acordo com algumas opiniões, a defesa tentou mudar a visão sobre a Suzane, transformando ela em uma menina meiga, imatura, infantilizada e altamente influenciável. Com a ideia de que Suzane em liberdade poderia influenciar e até mesmo atrapalhar o julgamento, a justiça determinou prendê-la novamente no dia seguinte da exibição da entrevista. Denivaldo, em sua defesa, disse que pediu para que a jovem chorasse para que ela sensibilizasse o irmão Andrés, já que ela lutava para receber a herança dos pais, mas seu irmão era contra isso e já tinha acionado a justiça numa ação de exclusão de Suzane como herdeira. O interesse da população por esse caso foi tão grande que a Rede TV Justiça cogitou transmitir o julgamento ao vivo para as pessoas. As emissoras de TVs, rádios e fotógrafos chegaram a ser autorizados a registrar e divulgar os sons e imagens dos momentos iniciais e finais do julgamento. Mas a decisão final da Justiça foi negar qualquer tipo de transmissão da audiência. Mas mesmo assim, a Justiça permitiu que 80 pessoas assistissem ao vivo na plateia do julgamento. Como o caso estava extremamente famoso na época, aproximadamente 5.000 pessoas se inscreveram para ocupar esses lugares, o que fez com que o site do Tribunal de Justiça ficasse completamente congestionado. O julgamento de Suzane e dos irmãos Cravinhos foi marcado para o dia 5 de junho de 2006 no primeiro Tribunal do Júri de São Paulo. Nesse dia, a audiência foi marcada para as 13 horas da tarde. Sendo assim, Daniel e Christian chegaram ao local por volta das 10h30 da manhã, enquanto Suzane chegou 1 hora depois. Os advogados dos irmãos Cravinhos, chamados Geraldo Jabur e Divane Jabur, alegaram que não conseguiram se encontrar com seus clientes para preparar uma boa defesa, logo eles não compareceram ao júri, e assim o julgamento dos irmãos foi adiado. O julgamento de Suzane também foi prorrogado após os advogados da jovem se retirarem do plenário depois de uma breve discussão com o juiz Alberto Anderson Filho, pois uma testemunha fundamental não compareceu à audiência. Tendo em mente que era possível um novo adiamento do caso, o juiz tomou algumas precauções, como autorizar o encontro entre os irmãos Cravinhos e um dos seus advogados no final de junho de 2006. E além disso, o juiz nomeou um defensor público e um substituto para defender os irmãos caso seus advogados faltassem novamente. Já em relação a Suzane, o juiz não teve que fazer muita coisa, já que ela não tinha mais o benefício de prisão domiciliar. Sendo assim, um novo julgamento foi marcado para o dia 17 de julho de 2006. No dia da audiência surgiram algumas polêmicas e novas versões para os fatos do assassinato. Suzane, em seu depoimento, afirmou que não sabia nada sobre o plano de matar o casal von Richthofen, dizendo que os únicos culpados pelo assassinato foram os irmãos Cravinhos. Ela também disse que estava muito alterada de maconha quando o crime aconteceu, e que levou Daniel e Christian para casa sem saber que seus pais iriam ser executados. Além disso, Suzane ainda afirmou que só deu conta do que estava acontecendo quando chegou mais tarde junto com seu irmão Andrés. Para reforçar ainda mais que ela era inocente, Suzane disse que Daniel era excessivamente ciumento, e ainda disse um acontecimento em que uma vez, enquanto ela estava fazendo uma viagem para a Alemanha, ela foi obrigada a gastar uma quantidade absurda com cartões telefônicos apenas para manter contato com o ex-namorado. E assim que ela voltou dessa viagem, Daniel disse que ela não podia ficar muito longe dele por tanto tempo, e que ele tentou tirar a própria vida por causa da ausência de Suzane.
A jovem declarou em seu depoimento que tinha que dar muitos presentes caros para Daniel. Suzane ainda disse que ele sempre estava com dinheiro na carteira, mas era sempre o meu dinheiro. Para acrescentar ainda mais em seus argumentos, Suzane disse que no clube de aeromodelismo onde Andreas conheceu Daniel, ela ficou conhecida como a galinha dos ovos de ouro da família Cravinhos. Um ponto que houve muita discussão no julgamento foi a perda da virgindade de Suzane. Enquanto ela dizia ter perdido a virgindade com Daniel Cravinhos, Daniel disse que ela perdeu com seu namorado anterior. Segundo uma revista de notícias, esse debate é muitíssimo relevante, porque se fosse comprovado que Suzane não perdeu a virgindade com Daniel, iria cair por terra a principal tese de defesa de Suzane, a teoria de que Daniel tinha um fascínio irresistível sobre a jovem. Já Christian Cravinhos em seu depoimento apresentou novas informações sobre o caso. Segundo o jovem, apenas o seu irmão Daniel tirou a vida de Manfred e de Marisia, e que ele só disse antes que participou do assassinato, porque ele achou que dessa forma Daniel passaria menos tempo preso. Ao longo de sua declaração, Christian insistiu que Daniel e Suzane estavam focados em colocar o plano em prática e cometer o crime, e que por mais que ele tentou fazer eles abandonar essa ideia, Suzane queria fazer aquilo acontecer de qualquer jeito e que ela ainda disse: "Quero matar meus pais ainda hoje." Segundo a promotoria, Christian tinha grande chance de perder o benefício da redução de pena por ter mudado a versão dos fatos. Daniel em seu depoimento afirmou que a mentora do crime foi a própria filha das vítimas Suzane von Richthofen. De acordo com o jovem, era de conhecimento de todos que Suzane tinha um péssimo relacionamento com seus pais, e ele ainda certificou que Suzane sofria agressões físicas, verbais e abusos sexuais de seus pais. Fato esse que Suzane negou desde o início e disse que sua família era normal como qualquer outra. Daniel disse que por esses motivos e para ficar com a herança da família, Suzane arquitetou todo o plano e estava convencida de tirar a vida de seus próprios pais. Ele também afirmou que Suzane não o amava, e que foi usado pela ex-namorada para dar procedimento ao seu plano. A defesa dos irmãos Cravinhos acusou Suzane von Richthofen de mentirosa, e eles pediram uma cariação entre os três acusados, pedido esse que foi acatado pelo juiz Alberto. Esta cariação poderia esclarecer pontos cruciais, como por exemplo quem foi o mentor do crime, qual era o real papel de Suzane no crime, e se ela teria visto ou não o corpo dos pais já sem vida. O segundo dia do julgamento aconteceu no dia 18 de julho de 2006, e o depoimento principal desse dia foi o de Andreas Albert von Richthofen, o irmão de Suzane. Andreas começou a sua declaração dizendo que, ao contrário do que Daniel Cravinhos disse, nem ele nem sua irmã foram vítimas de abusos ou de qualquer tipo de maus tratos vindo pela parte de seus pais. E ainda acrescentou dizendo que a relação de Suzane com seus pais era um convívio comum, sem grandes conflitos. Andreas ainda disse que sofreu chantagem emocional para que escrevesse um bilhete dizendo que perdoava a irmã, mas que na verdade ele não perdoou Suzane pelo que fez, e que não acreditava em seu arrependimento. O jovem ainda acrescentou que ele e sua irmã foram influenciados por Daniel Cravinhos a usar maconha. Andreas desabafou, falando que se sente ameaçado pela irmã. O garoto disse: "Dizem por aí que ela é psicopata. Eu não sei, mas de uma pessoa assim a gente pode esperar qualquer coisa." Outro fato que o jovem revelou é que Suzane estaria mentindo sobre a arma usada no crime. No depoimento de Suzane, ela disse que as barras de ferro eram de Andreas, mas o jovem negou, e disse que sua irmã apenas pediu para que ele descartasse as barras. Ainda nesse dia, a convite do Ministério Público, a delegada de polícia chamada Cíntia Tucunduva Gomes foi ouvida para esclarecer algumas dúvidas importantes. Cíntia, em sua declaração, desmontou toda a versão apresentada no dia anterior pelos irmãos Cravinhos de que apenas Daniel teria golpeado o casal von Richthofen. Na visão da delegada, os ataques foram realizados simultaneamente, pois seria impossível que uma das vítimas tivesse sido atacada, sem que a outra esboçasse algum tipo de reação. Cíntia também fez questão de destacar a frieza de Suzane em relação a tudo isso. A delegada disse que a jovem demonstrou um comportamento de indiferença desde que confessou o crime, que ao invés dela sofrer o luto de seus pais, ela teria penteado o cabelo e perguntado a Daniel se ela estava bonita antes de ser fotografada e fichada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nesse dia ainda foram ouvidas algumas testemunhas para acrescentar informações sobre o caso. Em 19 de julho de 2006, no terceiro dia de julgamento, a mãe dos réus Christian e Daniel Cravinhos prestou um depoimento carregado de emoção. Em sua declaração, Nádia salientou o arrependimento e a imensa vergonha que os filhos estavam sentindo, ao mesmo tempo que ela pediu aos jurados uma punição para cada um do trio. Em suas palavras ela disse que cada um tem que pagar pelo que fez, e não pelo que não fez. Nádia ainda disse que perdoou os três pelo que fizeram,
e acrescentou dizendo que os pais de Suzane eram agressivos quando eles estavam alcoolizados, e que realmente de fato, eles abusavam sexualmente de Suzane. Disse também que Andreas era completamente influenciado pela jovem, e que Christian, por mais que tenham passado com entorpecentes, ele tinha se curado e não tinha mais problemas com nenhum tipo de drogas. Em seu depoimento, Nadia reforçou várias vezes que o Manfred e Marisia não era aquilo que eles aparentavam. Em suas palavras, Nadia disse que os von Richthofen bebiam muito e eram extremamente agressivos entre eles e com os filhos, e ainda disse que a Suzane era obrigada a ir para o sítio da família, e quando isso acontecia, a jovem entrava em pânico. Algumas horas depois do depoimento de Nadia, Christian mudou seu próprio depoimento confessando ter golpeado Marisia até a morte. Nessa nova declaração, o jovem disse que Suzane era a cabeça de todo o plano, e que ela teria convencido os irmãos a participar da ideia dela, dizendo que os seus pais não tinham mais vida saudável, e que Manfred tentou estuprar Suzane quando ela tinha 13 anos de idade. Porém, por mais que existiam novas informações na declaração de Christian, ele manteve o que havia dito antes em sua defesa, sobre o fato dele ter batido a porta do carro com força, e andado com mais agressividade na tentativa de acordar o casal para que eles tivessem alguma chance de reação. Christian também disse que quando Manfred e Marisia estavam sem vida, Suzane tentou acalmá-lo dizendo: "Você não me tirou nada, você me deu uma nova vida." Assim que terminou o seu novo depoimento, Christian Cravinho chorava desoladamente e foi abraçado por seu pai. Quando isso aconteceu, o julgamento foi suspenso por alguns minutos, e os jurados foram retirados do plenário para que não houvesse algum tipo de comoção com o jovem. Nesse dia também, uma ex-colega de faculdade de Suzane confessou que Suzane e Andreas usavam maconha que era comprada por Daniel. A jovem também falou que sabia dos desentendimentos que Suzane tinha com seus pais, e evidenciou que Manfred e Marisia tinham uma educação controladora. Segundo essa ex-colega de Suzane, ela tinha horário para voltar para casa, saindo comigo ou com o namorado. A ex-colega disse que para Suzane encontrar com seu namorado, ela por várias vezes mentiu aos pais dizendo que estava na casa dela. A jovem afirmou também que o comportamento de Suzane em sala de aula era quieta, e praticamente não falava com ninguém, graças aos ciúmes fora do normal de Daniel. A ex-colega falou que Suzane revelou para ela que o namorado era perseguido por um espírito de um amigo, e que seu nome era Nego ou Negão, e que por várias vezes, ele disse que ela teria que escolher entre os pais e o namorado. O quarto dia de julgamento, em 20 de julho de 2006, começou com a exibição das imagens da perícia que foram realizadas no corpo de Marisia. A pessoa por trás dessa perícia era Jane Belushi, que fez o uso dessas fotos para esclarecer a dinâmica que as coisas aconteceram durante o crime. E no meio dessas fotos, havia algumas fotos explícitas, como por exemplo o rosto desconfigurado de Manfred e Marisia, que causou um desconforto em quase todo mundo. O laudo do IML concluiu que a mãe de Suzane morreu por traumatismo crânioencefálico, e que esse traumatismo foi causado por um instrumento contundente, e que foram executados vários golpes na vítima. De acordo com essas análises feitas na cena do crime, Marisia teve uma morte agônica, pois apesar dos impactos das barras de ferro, ela se manteve viva durante um curto período. Um detalhe que é importante ressaltar é que enquanto essas imagens eram mostradas, o trio Suzane, Daniel e Christian permaneceram de costas para o telão. Ainda nesse dia, houve a leitura de depoimentos das testemunhas, e teve também a apresentação da reconstituição do assassinato, além dos depoimentos dos acusados. Enquanto todas essas etapas estavam acontecendo, Daniel e Christian Cravinho choravam sem parar durante a exibição de suas encenações, e pediram para serem retirados do plenário. Já Suzane não foi vista chorando em momento nenhum, mas ainda assim ela foi retirada do plenário. Apesar dos réus terem mostrado esses comportamentos, o promotor Roberto Tardelli disse que arrependimento e desespero não é motivo para diminuir a pena de ninguém. Assim que voltaram para o plenário, o trio Suzane, Daniel e Christian não entravam em acordo sobre quem foi o responsável por desarrumar a biblioteca da casa, e sobre alguns outros detalhes do crime. Nesse dia também foi lido as cartas de amor trocadas por Suzane e Daniel. Enquanto o rapaz ficou emocionado ao ponto de ser retirado novamente do plenário, Suzane demonstrou um pouco de constrangimento e desconforto, especialmente nos trechos em que ela chama Daniel de meu maridinho. Depois desses acontecimentos no plenário, ficou claro para o promotor Roberto a frieza de Suzane e o descontrole emocional de Daniel. Sendo assim, a promotoria disse que iria tentar provar que o crime foi inteiramente planejado por todos os acusados, e que nenhum dos três foi induzido a nada. E como prova desse argumento, eles relembraram que logo após o crime, Daniel e Suzane tiveram alguns momentos de amor na delegacia, enquanto Christian foi a um churrasco, e logo em seguida viajou e comprou uma moto. O dia 21 de julho de 2006 foi o quinto e último dia de julgamento.
Nesse dia foram realizados os debates entre a acusação e a defesa, e após o Ministério Público não permitir o tempo reservado para a réplica, os jurados se reuniram para decidir o futuro do trio de acusados. A advogada Gislaine Jabbour tentou convencer os jurados a retirar as acusações mais graves que o Ministério Público impôs contra Christian e Daniel. A advogada disse que Christian não podia ser acusado de duplo homicídio, pois ele tirou a vida apenas de Marísia, e disse que ele não tinha nenhum rancor das vítimas, e que o laudo do IML demonstrou que Marísia faleceu por traumatismo craniano, e não pela toalha colocada em sua garganta. Já para Daniel, Gislaine lembrou que desde a reconstituição do crime, o jovem afirmou ter tentado acordar Manfred, sacudindo seu braço após ter batido na vítima, demonstrando que ele ainda tinha esperança de Manfred ter sobrevivido. E os advogados acrescentaram dizendo que as acusações de fraude e furto não era justa, já que Christian só ficou com o dinheiro e com as joias porque Suzane pediu para ele. A promotoria acusou a defesa de Suzane de preconceito social, já que a defesa afirmou que a jovem milionária não tinha motivos para cometer o crime, mas foi facilmente convencida por Daniel, pois ele vinha de uma família mais humilde e tinha um histórico com a criminalidade e com o uso de drogas, demonstrando assim, que Daniel foi a mente por trás de todo o assassinato. Quando Daniel ouviu essas palavras ditas pelo promotor Nadir, o jovem teve uma crise de choro e foi abraçado pelo seu irmão. Os dois foram retirados mais uma vez do plenário, enquanto Suzane permaneceu de cabeça baixa e sem esboçar nenhuma reação. Os 4 homens e 3 mulheres que formavam o júri se reuniram por volta das 10 horas da noite no Fórum da Barra Funda. Nessa reunião, eles tiveram que responder a um questionário de 12 itens, e as respostas possíveis eram somente sim e não. No questionário dos irmãos Cravinhos, haviam questões sobre o comportamento deles durante o crime, como por exemplo se houve algum motivo torpe, se a maneira que eles cometeram o crime foi cruel, e se houve possibilidade de defesa das vítimas. Já no questionário de Suzane, existiam perguntas que questionavam se a jovem foi ou não influenciada pelos irmãos Cravinhos. Sendo assim, o tribunal do júri condenou Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos a 39 anos de reclusão, e mais 6 meses de detenção pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen. Os dois jovens tiveram as suas penas reduzidas, Suzane por ser na época menor de 21 anos de idade, e Daniel por ter confessado o crime. Já Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos de reclusão, e mais 6 meses de detenção. Ele também teve sua pena reduzida em 1 ano por ter confessado o crime. Mas mesmo que o trio foram condenados por quase 40 anos, a lei brasileira nesse período só permitia que um condenado ficasse preso por no máximo 30 anos. A sentença dos jovens só foi anunciada às 3 horas da manhã do dia 22 de julho de 2006 pelo juiz Alberto Anderson Filho, que presidiu todo o julgamento. Nesse dia, o advogado de defesa de Suzane Mauro Otávio Nassif disse que saiu muito triste do tribunal, e falou também que não iria recorrer do resultado, mas tentaria reduzir a pena de sua cliente. Até então, os irmãos Cravinhos eram inseparáveis. Daniel e Christian permaneceram na mesma penitenciária, mas com o passar do tempo, eles não dividiam mais cela e não se falavam. O motivo disso foi porque durante o julgamento os irmãos decidiram seguir por estratégias de defesa diferentes. Em julho de 2006, enquanto o julgamento ainda estava em andamento, o Ministério Público do Estado de São Paulo reabriu uma investigação sobre os bens materiais da família von Richthofen, por causa de um suposto enriquecimento ilícito de Manfred enquanto as obras do trecho Rodoanel estavam sendo realizadas. Segundo os investigadores, o dinheiro que Manfred ganhava durante esse período era depositado em uma conta na Suíça, e futuramente esse dinheiro seria destinado para Suzane. Esse caso foi investigado pela primeira vez em 2004, mas foi considerado inconclusivo. Essa nova investigação de 2006 correu sob segredo de justiça, mas em 2015 foi novamente arquivado por falta de provas. Desde o momento do assassinato, Astrogildo Cravinhos concedeu diversas entrevistas sobre o caso, mas em alguns momentos foi criticado por desmoralizar o casal von Richthofen em várias dessas declarações. Em 2010, Suzane afirmou que Astrogildo foi o mandante do crime. Em 2013, Daniel e Christian Cravinhos receberam o direito de regime semiaberto, que basicamente eles poderiam sair de dia para trabalhar, e à noite eles voltariam para a cadeia para dormir. Em 10 de maio de 2013, os irmãos deixaram o presídio pela primeira vez desde 2006. Em agosto de 2014, Suzane foi beneficiada com a progressão da pena, passando assim para o regime semiaberto, tendo assim o direito de trabalhar durante o dia e dormir à noite na prisão. Quem concedeu esse benefício a Suzane foi a juíza Sueli de Oliveira Armani, que disse que a jovem estava presa há 12 anos e não apresentava anotação de infração disciplinar ou qualquer outro fator degradante em seu histórico de prisão. Sendo assim,
Não tinha por que negar esse benefício a ela. O seu advogado Denival Barney pediu para que Suzane trabalhasse em seu escritório fazendo atividades de auxiliar. Em menos de uma semana depois dessa decisão da justiça, Suzane entrou com um pedido para permanecer em regime fechado na penitenciária de Tremembé, onde ela cumpria a pena antes de receber o benefício. Suzane fez esse pedido, pois temia ser hostilizada no presídio para onde ela ia, fato esse que já aconteceu enquanto ela estava presa no Carandiru. A jovem disse ainda que necessitava do salário que ela recebia por seu trabalho na oficina de confecção de roupas da FUNAP, que atuava na penitenciária de Tremembé. Em outubro de 2014, Suzane anunciou que iria se casar com outra detenta chamada Sandra Regina Ruiz Gomes, detenta essa que foi condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de um adolescente em São Paulo. Conhecida como Sandrão, essa detenta já tinha sido namorada de Elise Matsunaga, que foi presa por matar e esquartejar seu marido chamado Marcos Matsunaga em 2012. Para conviver com Sandra, Suzane teve que assinar um documento de reconhecimento afetivo que é exigido para todas as presas que resolvem viver juntas. Com esse documento em mãos, Suzane trocou a ala das evangélicas onde vivia, e passou a morar na cela das presas casadas, onde dividiu o espaço com mais 8 casais. Algumas pessoas que eram ligadas a Elise e Sandra disseram que esse relacionamento só acabou por causa de Suzane. E um detalhe que pode ser relevante é que as 3 trabalhavam na oficina de costura da prisão. O romance entre Suzane e Sandra foi mencionado como um dos motivos para Suzane ter aberto mão do direito de passar os dias fora da prisão. Ainda em outubro de 2014, Suzane procurou a justiça para abrir mão de toda a herança, para que todo o benefício ficasse apenas com seu irmão Andrés. Nesse mesmo documento, a jovem dispensou o advogado Denivaldo Barney que a acompanhou em todos esses anos, dizendo que sentia-se insegura quanto à sua atuação. Em suas palavras, ela disse que se sentia desconfortável tanto no aspecto judicial, quanto no pessoal. Além disso, ela ainda pediu para que ele fosse proibido de visitá-la. Nessa época, Suzane ressaltou a vontade que tinha de reencontrar com seu irmão, já que eles não se viam desde o julgamento em 2006. Em fevereiro de 2015, Suzane concedeu uma entrevista ao apresentador Gugu Liberato onde ela disse que planejou o assassinato dos pais junto com os irmãos Cravinhos. Nessa entrevista, Suzane também disse que estava arrependida do crime, e confessou que conheceu Daniel quando tinha apenas 14 anos de idade por intermédio de sua mãe. Suzane ainda falou que com Daniel, ela levava uma vida em que podia fazer de tudo. A jovem desabafou dizendo que sentia falta de seus pais, e que gostaria de ser perdoada pelo seu irmão. Depois da entrevista, a namorada de Suzane, Sandra Regina, recebeu progressão de regime e foi transferida para o Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos, prisão essa que Sandrão foi expulsa por agredir uma agente prisional em 2010. Com a transferência de Sandra, o relacionamento entre as duas chegou ao fim. Em março de 2015, a Justiça de São Paulo determinou que a herança da família seria entregue apenas para Andrés, afirmando que ela deveria ser excluída da partilha por ser indigna. Em outubro de 2015, Suzane ganhou novamente o direito de passar para o regime semiaberto por seu bom comportamento. Ela também ganhou o direito a saídas temporárias em feriados e em datas comemorativas. Em maio de 2016, Suzane foi confinada a uma cela solitária, porque em uma de suas saídas temporárias, sendo essa saída para o Dia das Mães, Suzane forneceu o endereço errado onde ela iria passar o dia. Segundo uma reportagem, Suzane foi localizada na cidade de Angatuba, interior de São Paulo, local esse que não foi avisado para a Secretaria de Administração Penitenciária. Em sua defesa, Suzane disse que tudo foi um mal-entendido, pois o endereço onde ela foi encontrada era apenas 3 quilômetros do endereço que ela forneceu. Sendo assim, ela foi conduzida de volta para a cadeia onde ficou em um regime de observação por 10 dias, até a infração receber uma sentença. Por ter cometido uma grave infração, a Justiça de São Paulo suspendeu o benefício de regime semiaberto, e Suzane voltou ao regime fechado. Segundo a investigação sobre o porquê Suzane não foi ao endereço combinado, os policiais descobriram que ela foi para o bairro dos Diogos em um sítio, pois ela teria um novo namorado. O novo namorado de Suzane era um empresário que tem as suas atividades profissionais desconhecidas. Em fevereiro de 2017, Suzane foi pré-selecionada para conseguir um empréstimo através do FIES, para cursar uma faculdade em Taubaté. O curso que ela escolheu para estudar foi Administração de Empresas, mas Suzane não deu continuidade ao curso. Em setembro de 2021, a Justiça autorizou a saída de Suzane da prisão diariamente, tendo um horário estipulado para que ela pudesse cursar farmácia. Esse foi o caso de Suzane von Richthofen, e eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e o seu comentário. Até o próximo vídeo e tchau!